Então hoje nós vamos falar da música Don't Let Me Down, Brunão. O que você acha? Cara, é uma música muito boa. Beatles, né? Diferenciar um pouco, não ficar sempre no Elvis, né? Porque querendo ou não, tem algumas influências. O Elvis era fã dos Beatles, inclusive ele gravou várias músicas. Sério mesmo? Principalmente nessa fase de 68, 69, 70. Certo. O Elvis gravou várias músicas dos Beatles porque era uma coisa que estava acontecendo muito naquela época, que era essa exposição, o acesso à fase lisérgica, digamos assim, às drogas, né? Então tinha muitas coisas que os artistas cantavam, se expressavam, escreviam, que os políticos na época não entendiam, achavam que a letra de uma música estava falando de algum relacionamento, estava falando de alguém, mas muitas vezes tinha algumas palavras e algumas situações que envolviam a fase da droga mesmo, daquilo que está acontecendo, né? Certo, certo. Então seria como se ele estivesse mascarando alguma coisa, querendo falar sobre, né, essa relação com as drogas como se fosse um relacionamento literalmente, né, com a droga. Entendi. E daí assim, os jovens que usavam a droga se identificavam com a letra da música, falando, nossa, é exatamente isso que eu sinto, né? E uma pessoa que não usava droga, mas que tinha um relacionamento, também pensava isso. Se identificava Nossa, também. eu me identifico com essa letra de música. Ele tá falando exatamente do meu relacionamento. Tenho certeza que é do meu namoro que ele tá falando. Ele tá falando de mim. Então, isso que faz a diferença de um John Lennon, de um Jim Morrison, né? Pessoas que conquistaram os jovens através de letras bem elaboradas, né? Bob Dylan, então, pessoas que fizeram as pessoas pensarem. Certo. O Don't Let Me Down retrata isso e a gente tem já de cara um phrasal verbs, né? Que a gente estava comentando phrasal verbs. Certo. Então aqui, no caso, Don't Let Me Down, né? O let down, né? Certo. Essa coisa de, né? Não me machuque, não me decepcione, não me jogue para baixo, né? Don't let me down, né? Don't let me down. Claro. Então a gente vê um verbo e um advérbio, né? Uma preposição. Se fosse, por exemplo, let's dance, né? Dois verbos, né? Já seria vamos dançar, né? Let's go, vamos, né? Aquela coisa. Isso aí. Agora, nesse caso, é um phrasal verb, porque é um verbo e um advérbio, né? Don't let me down. Então tem tudo isso aqui, ele comenta durante a letra como se fosse um relacionamento. Pois é, até se você fala Don't Let Me Down, parece que você tá falando, digamos assim, para um parceiro, não me decepcione, não me deixe para baixo, algo nesse sentido, né? É verdade. Mas como a gente estava comentando um pouco antes, ele falava não necessariamente de um relacionamento com a pessoa, né? Ele falava também um pouco sobre ali a questão das drogas. A questão das drogas. Então, para quem quiser pesquisar um pouquinho mais sobre o que aconteceu nessa época, 1968, 69, 70, Guerra do Vietnã, os jovens todos decepcionados assim com a questão política mundial americana, veio o movimento hippie, tudo contra essa cultura da guerra, né? Então, ele se apegava onde? Nas músicas, nos artistas e nas drogas, né? Então nessa época também o Eric Clapton tinha uma banda junto com o John Lennon, né, o Plastic Ono, e logo em seguida o próprio Eric Clapton gravou uma música Cocaine, onde ele fala she don't lie, she don't lie, she don't... Parece que ele está falando de uma pessoa, mas ele também está comentando sobre o que uma droga faz com uma pessoa. Então quando ele fala Don't Let Me Down, por exemplo, nessa música, a gente vê que a droga ela primeiro excita a pessoa, joga pra cima, que é o get high, né? O que get high, a expressão. gotta get high, gotta get high. Tem umas músicas bem engraçadas disso. Sim. E depois vem a parte da depressão, né? Exatamente. Passou então, o efeito. E daí ele canta Don't let me down, don't let me down. Então é o que a gente conclui, né? Todo mundo sabe que eu também sou da área da saúde, então a gente consegue entender um pouquinho além do que um artista está falando, né? Acredito que essa letra é bem profunda nesse sentido. Ela parece bobinha, parece uma musiquinha bobinha, mas no fundo ela tem todo esse sentido. Na época, assim,
causou muita comoção entre os jovens. Cara, é incrível como eles conseguem fazer uma analogia, né, entre relacionamentos. Pra mim, assim, chega a ser algo não engraçado, mas literalmente poético, né? Porque conseguir trabalhar um relacionamento que às vezes pode não ser saudável com uma situação que também não é saudável, né? Que seria o uso das drogas, então... Porque uma pessoa que está apaixonada, ela chega num nível de serotonina como se estivesse drogada. Exatamente. Ela acaba fazendo loucuras. Não pensa direito. Não pensa direito. E muitas pessoas até acabam cometendo, né, atrocidades, suicídio, por causa, né, dessa coisa, don't let me down. A droga do amor. A droga do amor. Né? Então tá aí mais uma reflexão sobre música, sobre situações de phrasal verbs, né, e o contexto musical. Exatamente. E é isso aí, pessoal. Show. Ficamos aqui novamente com o Rogério. Isso aí.